Paz para todos nós. Estamos aqui retomando mais um ano de atividades, com muita alegria, com muita esperança, com muita disposição de nos esforçarmos para praticar aquilo que Jesus exemplificou e ensinou durante todo o tempo. Então, para você que está conosco nesse instante, seus familiares, amigos, seu local de trabalho, de estudo, nós estamos desejando muita paz, muita saúde, muita perseverança no bem e muita oportunidade de servir para que possamos todos crescer. Muito bem, é muito importante que a gente pense um pouco, neste início de ano, nas nossas crianças. E por isso nos vem com muito carinho, com muito zelo, a mensagem que está registrada em Marcos, capítulo 10, de 13 a 16. Quando a narrativa de Marcos diz assim: apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com ásperas palavras os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se. É até engraçado imaginar Jesus se zangando, mas com energia, certamente. Ele disse para os discípulos: deixai vir as minhas criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Vejam, é tão comum a gente ver essa dificuldade que alguns adultos têm ao registrarem a presença de crianças junto às suas reuniões e mesmo nos grupos religiosos, muitas vezes elas são retiradas de forma abrupta dos ambientes onde estão adultos estudando. É claro que cada atividade tem seu tempo, cada participante seu espaço, mas que nós possamos sempre agir com amor, porque ali não estão apenas seres em crescimento, em aprendizado. Ali estão espíritos que trazem consigo uma história importante, uma história talvez antiga. E nessa história, esse espírito vai acumulando experiências, atitudes e gestos de carinho, atitudes e gestos de violência, e é assim que ele vai formando o seu caráter, a partir de tudo aquilo que ele recolhe de impressões e de observações do meio onde se encontra. Muito bem. É muito interessante que quando a gente ouve essa passagem, a gente pensa assim: então Jesus está dizendo que criança tem que participar conosco. E ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, existe no capítulo 8 uma passagem muito interessante que se chama Deixai vir a mim os pequeninos, em que o espírito que vai trabalhando o assunto, ele mostra que existem outras crianças, outros pequeninos junto a nós, que carecem do mesmo zelo e do mesmo carinho. Vou pedir licença para ler, porque é tão interessante que eu gostaria de não deturpar a fala com a minha interpretação. Então, diz o Espírito assim: deixai vir a mim os pequeninos, pois tenho o alimento que fortifica os fracos.
Ah, deixai vir a mim os tímidos e os débeis, porque eles necessitam de amparo e de consolo. Deixai vir a mim os ignorantes, para que eu os ilumine. Deixai vir também a mim todos os sofredores, a multidão dos aflitos e dos infelizes, e eu lhes darei o grande remédio para os males da vida, revelando-lhes o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo poderoso, de tamanha virtude, que se aplica a todas as chagas do coração e as cura? É o amor, é a caridade. Se tiverdes esse fogo divino, o que havereis de temer? O amor é a solução. E vamos aprendendo que quem ama educa de verdade. Há solução. E a solução é a educação. Meus amigos, a gente vai vendo essa ampliação do conceito que nos trouxe esse espírito amigo, fazendo com que a gente entenda que a criança que ali está, naquele corpo ainda franzino, pode ser um espírito mais antigo do que a gente. É um espírito que carrega a sua história, é um espírito que traz consigo uma bagagem que não temos a noção do tamanho dela, do conteúdo dela. Mas existem também espíritos ali que, se tem bagagem, se tem conteúdo, existem outros espíritos tão frágeis, tão débeis, que esses sim precisam ser praticamente carregados no colo, não para serem incentivados nas suas dificuldades, nos seus comportamentos, nas suas fraquezas, mas eles precisam ser compreendidos. E na medida que os compreendamos, que possamos estender-lhes mãos firmes ou mãos firmes, que certamente vai conduzi-los de uma maneira mais direcionada para os caminhos da paz. Sabemos que não é tão simples assim. Diz o Espírito que, se tivermos amor, teremos tudo o que mais se pode desejar na terra, pois teremos a pérola que vai certamente sedimentando com todos os seus benefícios as dificuldades daqueles com quem convivemos. Se nós tivermos amor, nós teremos colocado o nosso tesouro, onde nem a traça, nem a ferrugem os devoram. E veremos desaparecer insensivelmente da nossa alma tudo que possa nos manchar a pureza dessa alma. Então, é muito importante que tenhamos a esperança e que o amor há de vencer sempre. Essa esperança ao sermos instrumentos de ajudarmos essas criaturas que são mais difíceis, que são mais rebeldes e que muitas vezes nós não sabemos como lidar com elas. Aí, algumas pessoas dizem assim: ah, eu tenho filhos problemas. E outros dizem assim: ah, os pais que têm filhos problemas sofrem muito. Mas existem outros que dizem com muita segurança: para filhos problema, Deus
deu pais solução. Pais que são firmes, pais que têm conhecimento, pais que têm base de amor, pais que têm a prática de tolerar, de compreender e de redirecionar o caminho. Então, na medida que nós estamos hoje fazendo esse convite, deixai vir a mim as criancinhas, vamos nos lembrar, com muito respeito, das crianças que muitas vezes, cedo, são apartadas de seus pais pelos mais variados motivos, desde a morte brusca dos pais a outros interesses ou conveniências. Nós vamos nos lembrar de crianças que já são espíritos comprometidos com o equívoco e que muitas vezes transitam em torno de nós. E muitas vezes também nós não temos paciência. Está sendo ali nos oferecida a grande oportunidade de servir, em nome de Deus, em nome de Jesus. Mas nós não temos paciência e o que nós fazemos é afastar a criança de nós. Então, neste momento, nesta pequena reflexão, em que estamos tentando nos preparar para o início e para a vivência deste 2024, fica vibrando em nossa alma o convite de que é preciso amar de maneira incondicional das crianças que giram em torno de nós, como satélites, pequeninos satélites que giram em torno de nós. Muitas dessas crianças ainda não ouviram falar em Jesus e nem estão dispostas a ouvir de uma maneira professoral. Eles precisam ouvir falar em Jesus de uma maneira amorosa, respeitosa, entusiasmadas, de uma maneira em que reflita o amor que vem do Mestre Jesus para todos nós, e que nós expandimos para todos aqueles que sofrem e que estão em torno de nós. Então, que nós possamos pensar nessas crianças, crianças que têm a tendência da violência. Às vezes, elas já são espíritos violentos, que vêm para serem amados, respeitados e reconduzidos para o caminho do bem. Mas eles caem em ambientes de desequilíbrio, de desarmonia. E nesse ambiente de desequilíbrio, de desarmonia, nós somos os primeiros a rejeitá-los. Então, meus amigos, vamos amar. Amar as crianças, os pequeninos que nos chegam carecendo de alimento do corpo e da alma, carecendo de coragem para amar, carecendo da espontaneidade que vence a timidez, carecendo de mão firme que possa caminhar junto com eles. Amemo-los. Procuremos ser, para essas crianças, a referência de adultos que, embora frágeis também, já são capazes de reconhecer em Jesus o Mestre, o irmão maior, aquele que nos ama e que nós, de alguma forma, haveremos de amar também. É importante que não nos esqueçamos das crianças ao nosso redor. Lembremos delas diariamente em nossas preces. Oremos por elas, conversemos com elas, dialoguemos com elas,
Se elas forem às casas espíritas, vamos aplicar passes nelas, vamos ter encontros de evangelização, onde nós vamos falar na grandeza de amar, de respeitar, de tratar o outro como gostaríamos que fôssemos tratados. Amigos, valorizemos as crianças que estão ao nosso redor. Nós não sabemos quem são elas. Podem ser espíritos de alta luminosidade e podem ser espíritos de alta periculosidade que nos são conduzidos para que nós possamos ajudá-los a se manter firmes no caminho da paz. Estejamos atentos, busquemos orar, busquemos dialogar, busquemos amar. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, paz para todos nós em todo o ano de 2024. Mais uma vez, obrigada pela presença, pela participação, pela audiência. Deus nos abençoe.